E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos continuando os nossos estudos, as nossas resoluções de questões do curso de 380 questões para o INSS, Direito Previdenciário. Nós estamos iniciando a nossa aula de número 5. Esse é o primeiro bloco de 5 blocos. Nesse bloco número 1, nós vamos resolver as questões de número 101 a 105. Lembrando, são 380 questões ao todo. Se você não adquiriu o nosso curso, é só adquiri-lo pelo site que está logo aqui abaixo, www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos então para a primeira questão. É importante que vocês separem aí para nós as leis, né? A lei 8.212, a lei 8.213, que são leis extremamente relevantes nesse momento para que nós possamos resolver as questões. E, claro, a própria Constituição Federal, tá bom? Vejam a primeira questão, cobrada em 2018, no TRF da Terceira Região. Em relação à pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. É correto afirmar que ele será devido a essa pessoa física a proteção da previdência social ou da assistência social? Veja que a letra A diz que será devida a proteção da assistência social. Vamos primeiro analisar essa primeira parte. A letra B, devida proteção da previdência social. Letra C, devida proteção da previdência social. E letra D, devida proteção da previdência social. Nós vamos eliminar a letra A porque há esse segurado chamado de segurado especial, e é importante nós lembrarmos que existem alguns artigos que vão nos auxiliar a designar esse segurado especial. O primeiro deles é o artigo 11, inciso 7. Vamos a ele. Artigo 11, inciso 7 diz assim: serão segurados obrigatórios da Previdência Social como segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de... Aí nós temos produtor, nós temos pescador artesanal, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos ou a este equiparado. Então nós temos a condição aqui de segurado especial. Então, o primeiro artigo é o artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213 de 91. O segundo artigo importante para resolvermos essa questão é o artigo de número 26. Olha só, independe de carência a concessão das seguintes prestações. Aí vamos para o inciso 3. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 aos segurados especiais referidos nos incisos 7 do artigo 11. Então, independe de carência. Ok, essa é a segunda informação que nós temos. Artigo 26, inciso 3. O outro artigo que vai nos auxiliar a resolver essa questão é o artigo de número 39, inciso 1. Olha só, para os segurados especiais, referidos no inciso 7 do artigo 11 que nós mencionamos, fica garantida a concessão de aposentadoria por idade ou invalidez, de auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão no valor de 1 salário mínimo e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido. Então, olha, a letra B nós já eliminamos. Vamos só anotar esse outro artigo, que é o artigo 39, inciso 1. A letra B fala de comprovar, fala que de forma descontínua a atividade agropecuária por no mínimo 180 meses. Em nenhum momento a gente viu isso, não é? A letra C é devida da proteção da Previdência, independentemente do recolhimento de contribuições, independe de carência, então, mediante a implantação e pagamento de aposentadoria por invalidez, olha só o artigo 39, inciso 1, no valor de 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício, ainda que de forma descontínua, olha só, de atividade agropecuária por no mínimo 12 meses imediatamente anteriores ao acometimento do mal incapacitante. Então, olha só, sobre a questão do auxílio acidente, nós temos o artigo de número 86 desta mesma lei, e ele vai dizer o seguinte no artigo 86. Atenção! O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. Bem, essa é a disposição do artigo 86. Aí nós temos ainda o parágrafo único do artigo 39. Para a segurada especial, fica garantida a concessão de salário maternidade, não é? No valor de 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. E essa vai ser a regrinha que vai ser implantada também para essa pessoa física que nós mencionamos aqui como segurado especial. Então, na questão 101, o gabarito será a letra C. Questão 102. A contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social não incide sobre a aposentadoria concedida pelo regime geral. Todavia, o aposentado pelo regime geral que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime será segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito a contribuições para fins de custeio da Seguridade Social. Então, nós temos aqui duas informações. Primeiro, a contribuição destinada ao financiamento da Seguridade não incide sobre a aposentadoria concedida pelo regime geral. Aí nós vamos ter que ir para a Constituição Federal. Lá na Constituição, existe o artigo 195, e esse artigo 195, ele prevê o seguinte, atenção. Inciso 3, olha, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, blá, blá, blá. Inciso 3, artigo 195, inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidida a contribuição sobre a aposentadoria e pensão. Então, olha, aposentadoria não incide. Artigo 195, inciso 2 da Constituição. Agora, o aposentado pelo regime geral que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime será assegurado obrigatório, muito bem, em relação a essa atividade, ficando sujeito a contribuições para fins de custeio da Seguridade Social. Corretíssimo! Essa informação está na Lei 8.212, artigo 12, parágrafo 4º. Então, se ele voltou a trabalhar, nós vamos ter, então, a contribuição, ele vai ser segurado obrigatório, então vai ter que contribuir novamente para o custeio da Seguridade. Então, a questão 102, correta. Questão 103. Considerando os direitos relativos ao regime geral, esculpidos no texto constitucional federal, é correto afirmar. Letra A. É vedada a filiação ao regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Se ele participa de regime próprio, é vedado a filiação ao regime geral na condição de segurado facultativo. Veja que ele é participante do regime próprio de previdência. Então, a letra A está correta. E na Constituição tem um artigo que fala sobre isso, que é o 201, parágrafo 5º. Tá? B.
Os salários de contribuição considerados no cálculo do benefício serão corrigidos monetariamente, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, quando serão corrigidos somente os 12 últimos salários de contribuição. Falso. Inclusive, a aposentadoria por tempo de contribuição terá essa correção. Artigo 201, parágrafo 3º da Constituição Federal. C. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base a média dos proventos percebidos ao longo do ano base. Não, a base vai ser o que ele recebeu em dezembro. Anote aí. Se você quiser conferir, o mesmo artigo, só que agora é o parágrafo 6º. Letra D. Em nenhuma hipótese é admitida a adoção de critérios e requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral. O problema está aqui, ó, em nenhuma hipótese. Vamos para o 201, parágrafo 1º. Olha só o que ele diz. Que a regra realmente é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, a letra D está falsa. Nesta letra D, de acordo com o artigo 201, parágrafo 1º, está falso. Letra E. Nas situações especiais previstas em lei, é possível que o benefício substitutivo ao salário de contribuição ou ao rendimento do trabalho do segurado tenha valor inferior ao salário mínimo. Impossível, não pode, exceto em algumas situações, mas a regra, conforme prevê o artigo 201, parágrafo 2º, diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Existem alguns auxílios, como, por exemplo, o auxílio acidente, nós temos também o salário família. Nesses, nós consideraremos como podendo ser considerados inferiores ao salário mínimo, mas em um momento oportuno, nas nossas aulas gratuitas, trabalharemos sobre esse assunto. Então, a letra E, ela está falsa porque ela fere o 201, parágrafo 2º. Como nós estávamos buscando a correta, o gabarito é a letra A. Questão 104. O fato de um dos integrantes do seu núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, devendo-se proceder à análise do caso concreto. Para nós configurarmos segurado especial, temos algumas regrinhas. Qual que é a primeira delas? É uma pessoa física. E essa pessoa física estará trabalhando em um imóvel rural ou aglomerado urbano rural, não é? E trabalha, é um trabalho que é realizado sozinho com a família. De acordo com a súmula 41 da TNU, foi determinado, então, que o fato de um dos integrantes desse núcleo familiar desempenhar uma atividade urbana não implica que descaracterize o trabalhador rural como segurado especial, tá bom? O que é importante é que seja feita uma análise do caso concreto para analisar todas essas condições. Questão 105. Assinale a alternativa correta. Letra A. O tempo de contribuição ou de serviço contado por um sistema para a concessão de aposentadoria poderá ser aproveitado para outro sistema, desde que anterior à edição da Lei Federal número 8.213 de 91. Na Lei 8.213, nós temos um artigo, que é o 94, gostaria que vocês pegassem aí o materialzinho de vocês e abrissem no artigo 94. O artigo 94, ele diz assim:
para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou do serviço na administração pública. Esse artigo 94 ele teve redação pela Lei 9.711 de 98. Então, quando diz que desde que anterior à edição da Lei Federal 8.213, está incorreto, pela leitura do próprio caput do artigo 94. Letra B. Na contagem do tempo de contribuição ou de serviço regulado pela Lei 8.213, não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais, exceto se comprovado o duplo recolhimento das contribuições. Também está falsa, só que agora que vai nos orientar é o artigo 96, que diz que o tempo de contribuição ou de serviço de que trata essa seção será contado de acordo com a legislação pertinente. Observadas as normas seguintes. 1. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. 2. É vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada quando concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. 3. Não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. Mas aqui vamos focar na letra B, que fala sobre a questão de contagem em dobro. Aí fala da exceção. E a gente percebeu que no inciso que fala sobre a contagem em dobro, que é o 1, esse inciso 1 em nenhum momento traz exceções, tá? Artigo 96, inciso 1. C. Atualmente, o exercente de mandato eletivo federal é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência, independentemente de ser vinculado a regime próprio. Não. A regra realmente é que ele é considerado segurado obrigatório do regime geral, exceto se ele for vinculado a regime próprio, tá? Falsa. A gente viu isso no nosso curso gratuito, né? No último que falamos sobre os segurados obrigatórios, artigo 11, inciso 1, a linha H. Letra D. A compensação financeira entre os regimes de previdência será feita ao sistema que o interessado estiver vinculado, ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Verdadeiro. Aqui nós vamos fazer a leitura do artigo 94, e o artigo 94, no parágrafo 1º, traz essa informação sobre compensação financeira. E o tempo de serviço militar, inclusive voluntário, desde que seja posterior à filiação ao regime geral e não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público, poderá ser aproveitado na aposentadoria pelo regime geral. Agora nós vamos ter que voltar um pouquinho na Lei 8.213, no artigo 55, e o inciso é o 1. Olha só o artigo 55. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143, ainda que anterior à filiação do regime geral, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria de serviço público. Então, olha só, o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, desde que seja posterior à filiação do regime geral. Olha só, aí diz, ainda que anterior. Então, o problema da letra E é o desde que seja posterior. E o próprio inciso 1 diz, ainda que seja, olha só, anterior à filiação do regime geral. Tá? Então, falsa, letra E, artigo 55, inciso 1 da Lei 8.213. O gabarito, então, da questão 105 ficou a letrinha D, ok? Nós fechamos, então, o nosso primeiro bloco da aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, incentive aqui o professor. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo bloco. Adquira o curso completo. Tchau, tchau.